Boa tarde, colegas. Estamos aqui hoje no RCA Talks, que via de regra acontece no Instagram, em live, mas hoje eu resolvi fazer no Meet fechado com vocês para a gente tratar sobre o PREM-BLOC, pendência na remuneração, bloqueio da emenda constitucional 103. É um indicador que aparece muito no CNIS, pós-reforma da Previdência, e os colegas ainda estão patinando com relação a esse tema. Então, eu resolvi trazer um exemplo prático para vocês de como isso aparece no CNIS, para a gente já começar a trabalhar no escritório a parte prática desses indicadores. O ideal, de repente, eu não sei quem está aí iniciando com o previdenciário, que não conhece o CNIS ainda, mas para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo patamar. Nós temos indicadores no CNIS que nos direcionam em relação, precisa de tratamento, não precisa, nós temos 3 tipos de indicadores, né? Indicador de pendência, indicador de alerta e indicador de acerto. Eu costumo dizer que todos eles precisam do nosso ponto de atenção. Por quê? A pendência, via de regra, porque vai travar benefício, vai precisar do nosso olhar, de um tratamento, de um olhar de águia ali, do que eu vou apresentar no meu processo administrativo, já sendo previdente, já pedindo a correção. O indicador de acerto iniciados com a letra A, eles, via de regra, precisam também do nosso olhar. Por quê? Imaginem vocês que eu pedi acerto de encerramento de um vínculo para 2001 e o servidor colocou 2010. Ou seja, ele acertou, mas não fez como eu pedi, e nem com a realidade do meu cliente. Então, ainda assim, eu vou precisar pedir uma nova correção, vou precisar me atentar ali se aquela correção foi feita de forma correta ou não. Então, ainda assim, precisa do nosso olhar. E o P, de pendência, PREM-BLOC é um deles, que a gente vai tratar hoje, mas temos outros, o PEST, o PREC menor que o mínimo, o PSC-SN 103, estão relacionadas ali às contribuições abaixo do mínimo. Então, nós temos que ter um olhar mais atento ainda quando nós estamos falando de pendência, ok? Com relação ao PREM-BLOC, o que a gente precisa se atentar? Primeiro, o PREM-BLOC, via de regra, não é regra geral, aliás, eu tenho medo dessa palavra, sempre é assim, né? Eu sempre alerto para os meus alunos. Não existe sempre, cada caso é um caso. Alguns casos se repetem, alguns casos se repetem, mas eu preciso ter um olhar muito apurado com a história do meu cliente, com o documento que ele está apresentando e com o CNIS, fazer uma ligação entre essas informações e chegar na verdade real desse cliente, como chama a professora Maura Feliciano, patrimônio previdenciário daquele cliente, ele precisa ser muito bem analisado pelo especialista. E a ponta do iceberg, não tem como a gente não falar disso, é o CNIS. Quando eu decidi falar sobre CNIS e me aprofundar no CNIS, eu iniciei no previdenciário, fui estudar os benefícios, né, porque a gente precisa começar a pagar boletos no escritório, então a gente pega salário maternidade, auxílio doença por incapacidade temporária, pensão por morte, começa ali naquele mundo de benefícios e tudo desemboca no CNIS. É o CNIS que vai me contar se ele tem qualidade de segurado, se ele tem carência, quanto ele tem de tempo de contribuição. Se eu não domino o CNIS, eu estou atirando no escuro. Então, assim, aluno meu não fala que o simulador do INSS está dando direito. Não, não é o simulador do INSS, até o nome já fala, né? Uma simulação, é um simulador. Não, o aluno meu sabe fazer a leitura do CNIS, sabe raciocinar o CNIS, e se não se sentir seguro para seguir adiante, tem ainda o meu apoio. Tem a professora ali como base de segurança, vamos discutir juntos. Existem assuntos que a gente não tem a solução ainda. Por isso que depois da base, depois desse início de entender quais são os tipos de extratos que nós temos, olhar o visual do CNIS, entender indicadores, a gente vai partir para o quê? Quem já está na comunidade, ótimo, mas quem não está, eu quero chamar e convidar para fazer o quê? Uma migração ou até continuidade na comunidade. Porque a comunidade ela tem começo, tem meio, mas não tem fim. A gente segue se atualizando ali. Então, com relação ao PREM-BLOC, o que a gente tem que observar? Primeiro, que ele está ligado à emenda constitucional 103. Então, é um indicador que surgiu a partir da emenda. Por quê? Com a emenda, nós tivemos um evento
onde colocamos aí todo mundo no mesmo bolo. Em que sentido, Dani, que você está falando? Das contribuições abaixo do mínimo. Quando nós temos pós-reforma agora o empregado doméstico e o trabalhador avulso, que antes da reforma não importava se ele recebia abaixo do mínimo, porque era considerado, nós temos agora, pós-reforma no administrativo, contribuições, remunerações abaixo do mínimo não computando para nada. Esse é o entendimento administrativo, não computa para nada. Se eu tenho remunerações abaixo do mínimo, elas não contarão para carência, elas não contarão para tempo de contribuição, não contará para a manutenção da qualidade de segurado e não vai entrar no PBC, no período básico de cálculos. Então, o que nós temos que ter em mente? Que se no administrativo eu não ajustar para alcance do salário mínimo, e assim ficou definido no administrativo, que a base, a referência é salário mínimo, eu não vou ter aquela competência sendo validada para nenhum fim. Então, o que eu tenho aqui? O PREMBLOK. Se eu tenho alguma pendência principal, ele vai bloquear aquela competência. Vai bloquear para o quê, Dani? Vai bloquear para que não haja ajustes entre elas. Significa que aquela contribuição está abaixo do mínimo? Não necessariamente. Ele só está me falando, se eu tenho uma pendência principal, eu vou bloquear essas competências pós-reforma para que não haja ajustes entre elas, caso precise, enquanto você não tratar aquela pendência principal. E aqui a gente vai ver quais são as pendências que trazem o bloqueio nas contribuições pós-reforma. Eu não tenho bloqueio antes da reforma, eu tenho bloqueio pós. Mas a depender do problema principal, que é um dos que eu vou trazer aqui para vocês agora, eu tenho problema no vínculo inteiro, mesmo não tendo bloqueio anterior. O bloqueio é somente porque, após a reforma, contribuições abaixo do mínimo não computam para nada no administrativo. Então, o que ele faz? Ele bloqueia para ajustes. Se, ao tratar a pendência principal, eu não tiver nenhum ajuste para fazer pós-reforma, o bloqueio vai sumir e tudo certo. Se eu tiver contribuições, remunerações, melhor dizendo, abaixo do mínimo, aí sim, depois de tratar do problema principal, eu posso fazer o ajuste, ou complementar, ou agrupar, ou utilizar excedente. E nesse grupo, estou falando pós-reforma. Então, aqui a gente vai avançar para entender quais os motivos que podem trazer bloqueio nas competências. E a própria portaria me trouxe os motivos que eu posso ter o bloqueio. O primeiro que ele me traz é vínculo extemporâneo. Se eu tenho uma sequência que tem o famoso PEXT, PEXT, período extemporâneo, ou seja, aquele vínculo foi informado fora do prazo pela empresa, que aquele empregado entrou na empresa, a empresa tem um prazo para informar esse vínculo. Se ela informa fora do prazo, via de regra são 5 meses, ou seja, se ela passar desse prazo, na hora que o CNIS cruzar com essa informação, ele vai trazer o indicador PEST. E o PEST não tratado faz o quê? Traz o PREMBLOK. O PREMBLOK é a partir de quando? A partir de novembro de 2019. Porque é a partir dali que ele está me falando, olha, essas competências não podem ser utilizadas para ajustes. Se elas estiverem no mínimo, ok. Se elas estiverem abaixo, comprove que aquele vínculo existe, que daí eu libero essas contribuições para você usar nos ajustes ali. Então, primeira desmistificação do assunto. PREMBLOK nada tem a ver com estar abaixo ou acima do mínimo. Tá? Eu vejo muitos colegas me falando, Dani, está bloqueado aqui, mas não tem nada abaixo do mínimo. Não tem nada a ver com isso. Pode estar acima ou abaixo. O PREMBLOK tem a ver com um problema principal. O primeiro problema principal, vínculo extemporâneo. Ok? E a gente vai ver esse daqui em particular na prática. Na segunda opção que ele me fala que eu posso ter o PREMBLOK, é quando eu tenho uma remuneração, e aí eu estou falando de competências e não de vínculo, do CI prestador de serviços. Quem é o CI prestador de serviços? O contribuinte individual, pessoa física que presta serviço para pessoa jurídica. É o famoso agrupamento de contratantes / cooperativas que a gente já vê no CNIS ali. Ali é uma pessoa física que prestou serviço para uma pessoa jurídica. Vamos lá. A pessoa física, quando ela presta serviço para uma pessoa jurídica,
desde abril de 2003, não cabe a ela a contribuição previdenciária. Quando eu, pessoa física, presto serviço para uma pessoa jurídica, a contribuição previdenciária é da responsabilidade da retenção na fonte da empresa. Só que essa empresa, ela tem um prazo para me informar na GFIP e no E-Social, para falar, a Daniela, pessoa física, prestou serviço para mim, pessoa jurídica. O que vai migrar para o CNIS é a informação da GFIP, do E-Social. Nada tem a ver com a contribuição previdenciária. Então, eu tenho que ter um olhar ali no agrupamento de contratantes / cooperativas, o mesmo que eu tenho para o empregado, que eu não vejo data de pagamento ali. Nada tem a ver se a empresa pagou ou não pagou a contribuição previdenciária, porque isso não é responsabilidade minha, prestadora de serviço. Pessoa física, é responsabilidade da empresa. Vou me preocupar com isso se tiver extemporaneidade nessa informação, na mesma linha do PEST, que eu falei que a empresa tem um prazo para informar o vínculo, tem um prazo para a prestadora, a tomadora, no caso, né, que é a PJ, informar o meu trabalho para ela como pessoa física. Se ela faz isso fora do prazo, isso é uma obrigação secundária, que é o contador, via de regra, ou o RH da empresa, informa na GFIP no E-Social, essa informação em atraso, ou seja, passou do prazo ali de 5 meses, vai entrar com PREM-EST, pendência na remuneração extemporânea. Então, pós-reforma, o PREM-EST, no mesmo olhar que a gente faz do PEST, ele é o problema principal. Então, eu posso ter contribuições, remunerações ali, nesse caso, inferior ao mínimo ou superior ao mínimo. Se ela estiver extemporânea, vai estar bloqueada pós-reforma da Previdência. E aí, o que eu tenho que fazer? Comprovar primeiro o recebimento e que eu exerci esse trabalho naquela competência, porque eu estou falando em prestação de serviços, não estou falando em vínculo de trabalho, e naquela prestação de serviços eu vou ter que trazer documentos que façam a prova daquela extemporaneidade. Não vou entrar aqui nesses detalhes agora de agrupamento e provas e tudo mais, porque isso a gente vai fazer no curso, ok? Então, aqui eu estou dizendo para vocês e apresentando os motivos do qual aparecem em bloco, para vocês já saberem identificar. Item C, o que a gente tem aqui? O que ele está me contando? Que quando eu tiver plano simplificado, MEI, contribuinte individual 11%, concomitante com vínculo de empregado, ou seja, um segurado obrigatório, MEI, eu posso ser MEI empregado? Sem problema nenhum, não tem nenhuma vedação. Posso vender bolo no final de semana, abrir meu MEI e ser empregada, ou tenho outra atividade secundária ali que nas horas vagas eu exerço e abrir meu MEI para isso, não tem problema nenhum. Só que o MEI, ele é um plano simplificado, ou seja, uma alíquota reduzida. Se eu tenho essa alíquota reduzida concomitante com o empregado, que é um plano normal, e aí vocês precisam já pensar e estudar questão de custeio, a base previdenciária é essencial, porque tudo isso reflete no CNIS para esse entendimento, tá? O que eu vou trabalhar muito com vocês é sistematização e parametrização do CNIS, para vocês afiarem o olhar do que o INSS faz na leitura do CNIS. Mas a base previdenciária vocês precisam ter. Precisa estar na mira. Lei 8.212, Lei 8.213, IN de ponta a ponta, portaria, principalmente a parte de CNIS ali. Quanto mais a gente estuda, mais clareia as ideias, tá? A constância, a disciplina vai trazer para nós um olhar diferenciado, tá? Então, ele está falando para mim, se eu tiver um MEI com um empregado na mesma competência, eu vou bloquear o MEI. Se não houver complementação desse MEI, eu não vou somar. Esse é o entendimento do INSS. Concorde eu ou não com essa afirmação, é isso que o INSS parametriza. E é isso que eu sempre falo para vocês, principalmente planejamento, quando a gente vai analisar casos juntos, eu falo, independente do que eu defenda, ou do que outros professores defendam, o que o INSS faz é isso. E o que eu preparo vocês é para isso. O que vocês vão fazer de estratégia fora do INSS é um outro olhar que a gente vai ter. Mas vocês não podem cair em pontos cegos do CNIS. Entender que, de repente, jogou num grupo e pergunta que eu vejo, né? Ah, MEI com empregado soma na aposentadoria por idade? E eu vejo respostas, sim. Só que esse é o entendimento do professor que deveria somar. Mas não é isso que o INSS faz. Então, a gente tem que saber o que o INSS faz, e se a gente for entender e discutir isso,
Não, opa, atividades concomitantes se somam. Não tem uma vírgula lá falando que no plano simplificado, se eu não complementar, não vai somar. Mas isso é algo que eu vou defender fora do INSS. Aqui não tem muito o que fazer. Ele vai fazer isso e pronto, vai te entregar isso. E em revisão também não vai mudar a opinião dele em relação a isso, porque eles entendem, aí complementa para 11 ou 20, o MEI para somar. 20, 11 é plano simplificado ainda, Alessa, então não me resolve. Eu passar o MEI de 5 para 11, eu sigo em plano simplificado, tá? É de 5 para 20, ok? E aí, nós estamos falando na soma, né? Na soma. E já estamos trabalhando o mapeamento de como que NIS se comporta nessas concomitâncias, né? De plano simplificado com plano normal. Quando eu tenho MEI com o CI prestador de serviços, que é um plano normal, como que NIS se comporta? Para que vocês saibam essas parametrizações e se preparem para os cenários e o que vocês vão apresentar para o cliente de vocês, tá? É isso que é o foco do meu estudo. Sistematização e parametrização do CNIS, para vocês não caírem nos pontos cegos, e tem muitos. Inclusive, quando eu converso com os colegas e pergunto qual é a sua maior dificuldade no CNIS, eles me falam, doutor, indicadores. Daí eu falo, não, vamos mudar essa ideia. Indicador está me avisando de alguma coisa. Está me avisando de alguma coisa. Mas teria que complementar mesmo para uma aposentadoria por idade, Renata? Pois é. A gente entra numa polêmica aí, né, Rê? Mas o que nós temos o INSS fazendo? O que nós já conseguimos mapear, já adiantando aqui para vocês? Na carta de concessão que nós pegamos esses dias, porque muitas vezes o CNIS não me conta isso, tá, Rê? Se eu pegar lá um empregado com MEI na aposentadoria por idade, e depois da reforma eu tenho o pré-block, como nós vimos aqui, né? Pré-block, depois da reforma ele vai existir, e antes ele não existia. O que o sistema do INSS está fazendo? Até a reforma, a gente viu na carta de concessão que ele está somando. Pós-reforma, ele não está somando, ele bloqueia. E ele está me dizendo aqui, ó, sem complementação para 20%, eu não vou somar. E é isso que o INSS faz, mesmo na aposentadoria por idade. Concordo? Não concordo. Mas a depender, e a gente vai andar nisso lá no curso, pode ser que vocês mudem de ideia. Vínculo em aberto pode levar ao pré-block? Não, só se tiver o PEST lá, pode ser, tá? A gente vai ver um caso aqui, que tem pré-block, mas o pré-block é por conta do PEST, não por vínculo em aberto. Não vi, pelo menos não vi, tá? Pode dar uma olhadinha ali, que se for vínculo de emprego, o pré-block está ali por conta do PEST. O vínculo em aberto dá outros tipos de problema, mas não esse. Então, o que nós vemos, e colegas, é o INSS somando até a reforma, na aposentadoria por idade, o empregado com MEI, mesmo sem complementar, e pós-reforma, ele não está somando. Por um entendimento que acredito que por não existir o pré-block antes, porque o entendimento do INSS é quero complementação. Porque olha só qual que é a ideia. Quando eu tenho um plano simplificado com um plano normal, existe um desequilíbrio. Eu estou pagando menos e vou somar com o plano normal para aumentar a minha média. Então, o que o sistema entende? Opa, mas se eu não complementar, você vai ter o mesmo direito de quem está pagando 20, e eu vou somar e vou aumentar a minha média? Então, existe um olhar sistemático, inclusive conversei com o juiz, professor Frederico Martins, e o olhar dele é o mesmo nesse sentido, que para haver soma entre plano simplificado com plano normal, se eu não complemento, eu não levo. Esse é o entendimento, e isso é minha preocupação até no judicial. Mas, de contrapartida, eu tenho professores que defendem que atividades concomitantes se somam, inclusive na aposentadoria por tempo, não só na aposentadoria por idade. Professor Kelly, por exemplo, entende que deveria somar, porque o que nós temos na norma? Atividades concomitantes se somam. Não tem lá uma vírgula, mas se for plano simplificado, eu tenho que complementar para poder somar. Mas não é esse o entendimento na sistemática do porquê que o plano simplificado foi criado. A ideia é, vou pagar menos para receber salário mínimo lá ao final, mas não necessariamente quando eu estou somando, eu vou receber salário mínimo lá ao final. Estou pagando uma alíquota menor, vou somar, vou aumentar minha média, tendo a possibilidade de ter mais do que um salário mínimo lá. Cadê a sistemática da criação do plano simplificado? Pagar menos para receber salário mínimo. E depois a gente vai esclarecer outras dúvidas que saem disso,
que não é porque a pessoa paga MEI ao final ali do PBC dela, do período básico de cálculo, que ela necessariamente vai receber salário mínimo, é feito média. Então, são dúvidas que vão surgindo aí que a gente vai esclarecendo. Deixa eu ver o que a Rita escreveu aqui. Essa semana tive um indeferimento por isso, mas a parte do empregado são apenas 2 meses e ainda abaixo do mínimo. Para mim, não considera a parte do empregado e manteria apenas o MEI. Pois é, não considera. Ele bloqueia o MEI, não considera nem o empregado que está abaixo do mínimo e nem considera o MEI. A gente teve um caso de uma inscrita da comunidade que teve esse caso. Não concordo, tá? Rê, nesse caso, o seu só foram 2 meses, mas no caso da colega foram 11 meses. Nesse caso, eu entendo que eu não quero a soma. Se eu não posso somar porque eu não complementei e não foi considerado empregado, então considere o MEI. Não concordo com essa decisão. Ela foi para recurso e conseguiu. Mas o INSS não faz a leitura nem do empregado e nem do MEI, porque ele está bloqueado. Então, ali, quando passa no Prisma, e aí eu entendo que é um erro de sistema, ele não lê o MEI, porque ele está bloqueado, infelizmente. Mas na aposentadoria por idade, ok, não vai somar? Perfeito, mas então considere o meu MEI, né? Porque a aposentadoria por idade, o MEI eu não preciso complementar, tá? Mas eu acredito que, como eu sempre falo, imagine eu, técnica, falando para um desenvolvedor o que ele precisa validar ali no sistema. Tem situações que nessas parametrizações vão passando, e a gente vai encontrando várias falhas, tá, Rê? E essa daí é uma, e no salário maternidade eu já encontrei outra. Quando eu tenho um empregado com MEI, e eu quero salário maternidade, o empregado, quem paga é a empresa, e o meu MEI eu recebo pelo INSS. Como o MEI fica bloqueado, na hora que passa ali no automático do salário maternidade, ele não lê o MEI e não me dá a concessão muitas vezes, tá? É uma água suja que a gente fica bebendo. Então, acontecem situações, e muitas situações como essa, que é o que eu venho sempre, como eu tenho uma comunidade CNIS, muitos inscritos me trazem caso, então eu estou sempre antenada de antemão o que o INSS está aprontando, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, nós temos inconsistências no cadastro da pessoa jurídica, que pode dar pré-block. Esse caso ainda não peguei, a gente entende que seja caso de exclusão. Vi que não é vínculo, vi que não é remuneração, vi que não é concomitância. Pode ser uma inconsistência no cadastro. Período de vínculo ou remuneração fora do período de atividade, também por exclusão. Vou mostrar aqui para vocês como que fica no CNIS, né? Então, essa questão do PEST, que eu separei esse caso para mostrar para vocês, como não tem nada a ver com contribuição abaixo do mínimo, como tem a ver com o PEST. Vejam só, esse CNIS aqui, nós temos o PEST no vínculo, então eu preciso tratar carteira de trabalho, termo de rescisão, e aí eu vou lá na IN, na seção de empregado, e vejo o que trata vínculo, ok? E aí todas as remunerações bloqueadas pós-reforma. Vejam só, não tem nada abaixo do mínimo. Está tudo ali com R$3.000. Mas por que ele bloqueia pós-reforma? Para que não haja ajustes enquanto eu não comprove aquele vínculo. Dani, MEI empregado concomitantes na aposentadoria por idade não somam as remunerações. No entanto, o INSS valida as contribuições do empregado, exclui MEI? Isso aí, se eu não complementar, ele não está somando ali se eu não complementar. Até a reforma, ele está somando, depois da reforma, não, na aposentadoria por idade, tá? Temos carta de concessão nesse sentido. E se eu dependesse só de CNIS para saber isso, eu não saberia. Tem coisas que a gente só desenrola quando a gente tem a carta de concessão na mão, tá? Tem algumas situações que eu já consigo visualizar no CNIS, mas que eu não consigo dar certeza do que o sistema está fazendo se eu não tiver carta de concessão. Muitas vezes a gente precisa analisar aquela tela prisma de contagem, fazer um estudo mais aprofundado para entender o que o INSS está falando, está fazendo, na verdade. Por quê? A gente não tem uma cartilha disso. Empregado com MEI está somando, empregado com MEI depois da reforma não está somando. Não, tudo isso é estudo. Tudo isso é como eu brinco com meus alunos, né? Bunda na cadeira e estudo todos os dias. Eu estudo CNIS todos os dias. Dani, no meu caso, não PEST, o segurado SLT. Dani, no meu caso, não PEST, o segurado SLT. CLT, então me manda o CNIS que a gente dá uma olhadinha, Rê, para a gente ver o que ele está aprontando ali para bloquear as suas questões. Pode ser um vínculo, uma remuneração pós-fim do vínculo, daí ele vai lá e bloqueia aquela remuneração, que é aquele último caso ali, né, do nosso estudo, tá? Me manda o CNIS que a gente dá uma olhadinha. Mas, via de regra, é PEST
ou tem uma remuneração pós-fim do vínculo, daí ele bloqueia também, tá? O que mais que nós temos aqui? Outro olhar, ó. Peste no vínculo, e olha só como ele bloqueia só pós-reforma da Previdência. E vejam só, todos salários altos. Um aqui que está abaixo do mínimo, que depois que eu comprovar o PEST, ele vai fazer o quê? Me liberar, e aí sim, se eu precisar dessa competência 10 de 21, eu posso realizar os ajustes para alcance do salário mínimo, tá? Então, hoje, eu queria apresentar para vocês essa situação do Plain Block, para vocês já identificarem isso no CNIS de vocês, que chegarem no escritório. Lembrando que isso daqui é só a pontinha do iceberg. Por que eu chamei vocês aqui também? Porque quem não me conhece ainda, não conhece a minha didática, poderia ter a oportunidade de conhecer ainda, né? Às vezes, Fê, agora eu reconheci você, meu amor. E aí, o que acontece? Nós temos aí a oportunidade de trabalhar com um caso já, de pré-block, já identificar essas situações, e também tirar um pouquinho das dúvidas com relação ao curso. Primeiro que eu quero dizer para vocês, quem está na comunidade não precisa ficar no grupo geral. O grupo geral é para o público que não está na comunidade, ok? Vocês, eu mandei uma ficha de formulário para quem tem interesse em estar no curso. Qual que é o diferencial do curso? Quem está na comunidade, quero comprar, preciso comprar, como que está? Diferencial, material de apoio, nós temos lá a construção das aulas ao vivo também, lá as dúvidas vão ser tiradas na área de membros, vai ser dentro de uma plataforma. Eu e a Jana já estamos aqui pensando em materiais também, né, de suporte, de mapa, de várias coisas, a gente está com planos. E a parte teórica já está gravada. Então, vai estar em blocos dentro de uma plataforma, não é dentro do Instagram. Então, quem tem dificuldade ali dentro do Instagram, na comunidade, vai lá, beijo, Samara. Já estou encerrando aqui, para eu não fugir do meu horário. E aí, nós vamos estar dentro de uma plataforma, com acesso ali por 1 ano, depois da última aula postada, mas a parte prática eu quero construir com vocês, nesse formato que a gente fez hoje aqui, tá? Para a gente ter a oportunidade, primeiro, de montarmos um network, de vocês se conhecerem mais. Segundo, da gente poder discutir os casos, e aí isso vai ficar gravado ali em formato das aulas práticas. Então, o que vai estar gravado é a parte teórica, quero construir com vocês, inclusive nas aulas bônus que nós teremos, com o professor Daniel falando sobre empresário, com a professora Amanda falando sobre atividades concomitantes, professor Malcolm falando sobre manutenção da qualidade segurado, carência. Dani também vai falar sobre contribuições em atraso, porque vocês me pediram muito esse tema, né, contribuições em atraso. Teremos o professor Valdir no bloco de microfichas, e teremos também o professor Valdir falando sobre saúde mental, que eu acho muito importante, vocês sabem disso, quem já está comigo lá na comunidade sabe o quanto eu me preocupo com essa questão de estarmos bem, né, com a saúde mental tranquila para a gente seguir aí no CNPJ. Eu falo, vamos cuidar do CPF para o CNPJ andar, né? Então, também convidei ele para trazer esse olhar do autocuidado, tá bom? E quem mais que eu esqueci de alguém? Não, né? O Felipe, da Calculei, né? Que vai trazer ali a importância, o INSS como investimento, planejamento previdenciário, para que vocês tenham esse olhar aí também. Agora eu vou liberar, quem quiser falar comigo, alguma dúvida. Quem é do grupo geral, que não está na comunidade, qual que é o diferencial? Primeiro, lá eu vou lançar o 48 horas pelo valor de 497, tá? Então, 497, 48 horas para o público geral. Quem é da comunidade, 397. Então, quem é do público geral, quer entrar na comunidade ainda para aproveitar 397? Pode entrar. Me chama no privado, no direct, entra na comunidade, aproveita. Qual é o diferencial da comunidade? Tem 2 CNIs analisados comigo diretamente, e tem também acesso ao meu WhatsApp pessoal, para dúvidas pontuais, a gente sempre troca, todo mundo sabe aqui, quem é da comunidade, o quanto eu sou acessível, o quanto eu não quero ninguém com dúvidas, o quanto o meu interesse muito maior aqui não é massa, eu quero pessoas comprometidas, eu não tenho resposta para tudo, somos todos colegas e seres pensantes do raciocínio jurídico. Eu facilito o trabalho de parametrização e sistematização, eu me entrego para esse tema, mas tem muitas coisas que eu não vou ter resposta, mas eu sou daquelas que vamos atrás da resposta juntos, se eu não souber, eu vou indicar quem tem, e por aí a gente vai. Diga, Rê.
Tá sem microfone. Peraí. Foi. Foi, diga. Oi, Dani. Oi, Boa tarde, pessoal. Adorei que você ter enviado esse convite aí, é muito bom, porque tudo agrega, né? E ajuda pra caramba, né? Primeiro, queria te pedir, eu não me lembro se eu cheguei a preencher esse formulário, você pode reenviar, por gentileza? Vou reenviar, com certeza. E uma outra coisa que eu ia te falar, sobre até o Prem-Block, o que eu acho que é no meu caso aqui, mas eu vou até enviar para você. Eu estou achando que é porque foi um valor alto no mês que foi encerrado o vínculo dela como CLT. Olha só. Que a única coisa que eu vi diferente, por isso que eu perguntei, olha, não encontrei nenhum PXT, e eu só vi alguns vínculos dois vínculos sem data fim, né? E não vi nada assim que chame muito a atenção que fosse ter essa contribuição dela bloqueada, porque o que eu vi muito foi aquele, se eu não me engano, é o IREM-ACD, né? Que é quando tem acordos, etc. Isso, e tal. que a gente já conversou. Ô, Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem data de sair desse vínculo? Não, ela tem 3 vínculos que é da mesma empresa, sendo que um vínculo tem data fim, os outros 2 vínculos não têm data fim. Perfeito. Mas tem então o PREM-EXT, não é isso? Opa, se tem o PEST. Não, não é o PEST, não. Não é o PEST, não. Tem o PADM, aquele PREM... Tem o PREM-MPR. Que é problema na remuneração ou do início da atividade ou depois da atividade. Porque justamente são 3 vínculos da mesma empresa. Sim. Sendo aquele que um dos de transferência lá que a gente eu aprendi que a partir dali, agora que eu aprendi com você, foi muito bom, porque muda a nossa visão completamente. Outro olhar, muito, né? Da transferência. Outro olhar. Beleza, o que ela tem, ela tem muito é só o IREM-ACD. Não vi nada assim muito diferente que levasse justamente no último vínculo dela, na última remuneração, justamente no mês que está finalizando aquele vínculo dela, ter o Prem-Block. Mas pode ser que tenha algo que eu ainda não tenho uma visão para isso, né? Não tem problema não, me manda que você é da comunidade, a gente tem acesso lá, a gente vai se falando, tá? Tá ótimo, então. Eu te mando o Obrigada. formulário, eu que agradeço. Dé, matrículas, estou pensando, e aí a gente pode conversar aqui, 5 de novembro, lançar, tá? Porque o pessoal já passou do fim do ano, ó. O fim do ano também tá aí, né? Fim do mês, de repente, cartão ali, iniciando, facilita. Estou pensando em 5 de novembro, o que vocês acham? Show? Porque assim, a base já está pronta, agora o que eu estou fazendo? Vou subir para a plataforma, criar a área de membros, né? Estou em plena construção, realmente, aqui do negócio. E decidir que a parte prática vai ser aqui no Meet com a gente, conversando, tá? Essa é a ideia. A Alessa gostou da data também. Mais alguma dúvida? Já estamos liberados. Eu vou parar de gravar e quem quiser ficar aqui comigo, eu vou ficar mais um pouquinho, porque eu vou ter atendimento